Você já parou para pensar por que a ascensão de Jesus é tão importante, mas tão esquecida? 40 dias depois da ressurreição, Jesus sobe aos céus diante dos olhos dos seus discípulos, um momento impressionante, mas que muitos cristãos quase não se lembram. Afinal, o que significa Jesus subir aos céus? Será que ele foi embora? Será que ele nos deixou sozinhos? O que Jesus está fazendo agora? E também, o que isso muda na sua vida hoje? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber por que é tão importante lembrarmos da ascensão nos dias de hoje. Por que a ascensão de Jesus ainda importa hoje? Eu sou o pastor Diego Neumann e eu gostaria de falar com vocês sobre essa data tão importante. E para iniciarmos então este vídeo, gostaria de começar fazendo a leitura do texto de Atos, no capítulo 1, versículos 6 a 11. Atos, no capítulo 1, versículos 6 a 11, onde diz assim: Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, queridos irmãos, hoje nós então queremos refletir por que a ascensão de Jesus ainda importa hoje. O que é tão importante assim sabermos a respeito da ascensão de Jesus? Esta data que por muitas vezes ela é esquecida, até mesmo então por muitos cristãos. Jesus, ele aparece por 40 dias após a ressurreição, após a Páscoa. E ao ser elevado então aos céus, dois anjos dizem que Jesus voltará da mesma forma. Assim, a ascensão é um evento histórico, é um evento visível e bastante teológico, em especial para nós podermos meditar neste dia, lembrarmos da ascensão. Porém, nós vemos que ela, por muitos, ela é esquecida. Uma data importante, um evento muito importante na vida de Jesus e na vida dos discípulos, mas que é esquecida por muitos cristãos. Mas por que essa data, então, ela é tão esquecida, pastor Diego? Ocorre que ela acontece 40 dias, então, após o domingo da Páscoa. E todos os anos, por isso, ela vai sempre cair numa quinta-feira. Uma quinta-feira, um dia talvez comum, um dia qualquer, como hoje. Os comércios não param, as lojas não param para celebrar a ascensão de Jesus. Ele não é um feriado como outros feriados, como o Natal, como a Páscoa, ou até mesmo como o Corpus Christi, feriado também em nosso país, celebrado pelos católicos. E também ocorre sempre numa quinta-feira. Porém, a data da ascensão assim não ganha esse mesmo patamar de outros feriados cristãos. E, apesar de fazer até mesmo parte dos credos da nossa igreja, né, principalmente ali do credo apostólico, né, que é um dos principais que a gente usa e fala quase todos os domingos, né, que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Apesar de a gente falar nos credos, a ascensão ela é pouco lembrada e pouco falada até mesmo pelas igrejas. E muitos não param para fazer culto, um culto especial neste dia. Nós mesmos aqui não paramos para fazer. E por isso ela acaba sendo uma data por muitos esquecida. Mas ela deve sim ser lembrada, ela deve ser comemorada, porque ela não é apenas uma despedida, mas ela é a exaltação de Cristo. E o que significa então Jesus subir ao céu? A ascensão não significa que Jesus foi embora, ou que está distante, é um Deus que está lá no céu, longe das criaturas, longe do ser humano. A ascensão marca a transição do ministério visível de Jesus para
o invisível. Um ministério ainda bastante real, bastante presente. Apesar de a gente não poder ver a Jesus, sabemos que Ele está presente também conosco ainda hoje. Ele não abandonou a humanidade, mas lá do seu trono, lá no céu, Ele está reinando sobre tudo. É o que nós lemos no texto de Efésios, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim, que Deus usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Então, Cristo está lá ao lado de Deus, ao lado do trono do Pai Celeste, também reinando, governando sobre tudo e todas as coisas. E Ele também, assim, nos representa lá diante do Pai. Em Hebreus 9, 24, lemos assim: Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Ou seja, a ascensão, ela também assim nos lembra que Jesus, ele assumiu a humanidade de forma definitiva. O Cristo ressuscitado, com seu corpo glorificado, ele está lá no céu, sentado à direita de Deus, assumindo assim o trono, né, e todos os governos de todas as coisas. Isso é muito importante para lembrarmos, porque o que Jesus está fazendo agora lá no céu? O texto de Mateus 28, 18 diz que Deus deu o poder, né? Deus me deu todo o poder no céu e na terra, de Jesus. Então Jesus tem poder sobre todas as coisas e tem governo sobre todas as coisas. Tudo que acontece está sob a mão poderosa também de Jesus, que está lá no céu. Jesus também lá no céu, ele intercede por nós. Em Hebreus 7:25 diz assim: e por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Então, Jesus está lá no céu também intercedendo por nós. Também está preparando um lugar para nós, como diz João 14, versículo 2 e 3. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. Também, lá nos céus, Jesus está derramando dons sobre os cristãos, sobre a igreja. Diz o texto de Efésios 4:8, como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Jesus está bastante ativo lá, né? Bastante presente, mas ele está também presente, ativo hoje conosco. Mateus 28:20 diz, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E isso é muito importante para lembrar aos cristãos hoje. Por mais que Jesus esteja lá no céu, esteja governando, esteja intercedendo por nós, ele está conosco hoje por meio da ação do seu Espírito Santo. Ele está em nós, ele está agindo em nossa vida. E por isso é muito importante sabermos o que isso muda na nossa vida hoje, saber que Jesus está presente, está conosco, porque nós temos um Senhor que reina, que governa sobre nós. Um Senhor que está conosco em todos os momentos. Nós temos assim também um advogado junto ao Pai. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos. Isso é muito importante. Também lembramos que nós temos uma missão. Antes de subir aos céus, nós lemos antes lá no texto de Atos, no capítulo 1, Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Isso deve mudar também a vida dos cristãos, lembrar que nós temos um Deus que está conosco, um Deus que está conosco em todos os momentos, e nós temos uma missão de testemunhar, de falar do amor deste Deus, do amor de Jesus, deste amor que nós temos, do Deus que está presente, do Deus que está conosco em todos os momentos. Nós temos também uma esperança,
que nos motiva a continuar lutando neste mundo. Sabendo que, como o texto bíblico diz, né, os anjos lá que estavam, disseram para os discípulos: este mesmo Jesus vai voltar um dia. E essa é a nossa esperança, de que Jesus um dia vai voltar e vai nos levar para junto dele, num reino que não terá fim. Ele voltará. E isso nos motiva a lutarmos e a vivermos neste mundo, mesmo em meio às dificuldades que muitas vezes passamos diariamente, mesmo em meio às aflições. Isso deve mudar, deve transformar a nossa vida, o nosso dia a dia, sabendo que mesmo diante das dificuldades, das aflições deste tempo presente, nada pode ser comparado ao que está reservado para nós lá no céu. E Jesus está justamente preparando este lugar, esta morada para nós junto de Deus, um novo céu e na nova terra. Por isso, queridos irmãos, nós temos muitos motivos para celebrar esta data tão importante, a ascensão de Jesus. Porque a ascensão é promessa, é missão, é esperança. É a promessa de que Cristo reina, de que Cristo está governando e que um dia voltará. Voltará para nos levar para junto dele. Voltará para nos levar para um reino glorioso. E, justamente por causa disso, nós temos essa missão. Nós temos que celebrar a ascensão de Jesus, porque essa missão é importante. Muitas pessoas precisam entender o quão maravilhoso é termos um Deus amoroso, um Pai que nos ama a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo, que morreu lá na cruz para nos salvar, para nos perdoar e que nos dá a salvação, que nos dá a vida eterna, de graça, pelo seu amor. E isso deve nos motivar, deve nos encher de esperança, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diz lá no texto de Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 a 4. O que quer dizer este escondido? Está bem guardado, ou seja, a nossa verdadeira vida está guardada lá com Cristo em Deus, lá no céu. E nós temos a esperança de um dia também assim recebermos esta vida, que é a vida eterna. Como é maravilhoso a gente saber disso, que a nossa vida aqui neste mundo, ela não vai simplesmente acabar, simplesmente terminar, assim como Jesus não simplesmente subiu aos céus e desapareceu e nada mais vai acontecer, mas nós temos uma promessa, uma garantia de que Jesus vai voltar e ele vai nos levar para junto dele no seu reino celestial. Por isso, queridos irmãos, eu tenho um desafio para vocês. Se vocês acharem importante este vídeo, importante essa mensagem, compartilhe a mensagem de ascensão. Não deixe esse dia passar em branco, não deixe a ascensão de Jesus passar em branco. Não deixe essa data ser esquecida, mas sim ser lembrada por todos os cristãos. E também para que mais e mais pessoas venham a fazer parte deste maravilhoso reino, do reino de Deus. Por isso, compartilhe este vídeo, compartilhe essa mensagem, a mensagem da importância da ascensão. E lembre-se, Jesus está no trono. Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, lá no reino celestial, governando sobre todas as coisas. Como é maravilhoso saber um Deus que está lá no céu, mas que, ao mesmo tempo, está conosco e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia. E se você quiser também assistir outro vídeo, assista aqui o último vídeo que eu vou deixar aqui no canto, aqui na tela. O último vídeo que eu falei sobre será que o cristão pode ou não pode apostar. Então, tenham todos um excelente dia, que Deus abençoe, que a gente também assim possa comemorar e celebrar a ascensão de Jesus.